Vamos abrir as nossas Bíblias, novamente, no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Esse vai ser o nosso penúltimo estudo nessas duas parábolas, se Deus assim nos permitir. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13, e versículos 44 a 46. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 44 ao 46. São duas parábolas que nós temos falado desde o início, né? Que são duas parábolas muito pequenas, mas que compreendem ensinamentos muito profundos. E é tremendo que são ensinamentos, ao mesmo tempo, teológicos, doutrinários, mas também profundamente práticos. E extremamente impactantes, assim, desafiador. Se nós estudamos essa parábola e meditamos no que ela está nos ensinando, aplicando para a nossa vida, nós percebemos a grandiosidade dessa mensagem e como ela nos confronta com as nossas práticas, com os nossos conceitos, com os nossos valores, né? Então, é muito importante que a gente pegue tudo aquilo que nós temos estudado e continue pensando sobre isso, né? Que a gente continue analisando a nossa própria vida a partir daquilo que nós temos estudado nessas duas parábolas. Mateus 13, versículos 44 ao 46, diz assim: O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Amém. Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos. Peça que o Espírito Santo fale com você, que ele trabalhe na sua mente, no seu coração, que ele aplique essa palavra à sua alma, porque não é o estudo do pastor, não é a palavra de Deus, e principalmente a palavra aplicada pelo Espírito Santo no nosso coração. Quando o Espírito Santo prepara o nosso coração, a semente germina 30, 60, 100 por um, como diz a parábola do semeador. Então, peça que o Senhor fale com você. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pelo dia que nós tivemos. Ó Deus, um dia de lutas, um dia de desafios, mas um dia na tua presença. O Senhor esteve conosco, ó Pai, em cada momento. O Senhor nos deu vitória, o Senhor nos fez caminhar passo a passo, porque toda a nossa vida está em tuas mãos. E louvamos ao Senhor, ó Pai, porque não precisamos, não podemos carregar o peso da nossa vida sobre os nossos ombros, porque o Senhor carrega por nós. O Senhor nos ordenou colocá-los diante do Senhor e depositá-los a Ti, entregar os nossos fardos ao Senhor, e o Senhor os carregaria por nós. Então, nós, de fato, ó Pai, confiamos no Senhor para todas as coisas. E te agradecemos pela maneira tão gentil, graciosa, como o Senhor nos acolhe, o Senhor nos alcança, o Senhor nos abençoa. Te agradecemos por essa semana, ó Pai, especial, a Semana da Reforma, por estes homens que o Senhor usou para manter vivo o teu Evangelho, a tua palavra, a obra que Cristo realizou pela nossa salvação. Manter vivo, ó Pai, em nossos corações, na vida da igreja, fazendo com que esse Evangelho chegasse até nós hoje e a partir de nós alcançasse outras gerações, as próximas gerações, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome. Pedimos que o Senhor nos abençoe agora, Pai. A tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é cortante.
ela é poderosa e clamamos, ó Pai, que ela de fato seja assim no nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa parábola fala do reino de Deus. E nós temos visto isto, né? Já há algumas semanas. Mais especificamente, essa palavra fala de reino, mas fala também de valores. O valor do reino de Deus. Mas como o reino de Deus é um valor absoluto, então tem que nos fazer pensar em todos os demais valores a partir do valor do reino de Deus, ou do reino dos céus. Foi por isso que nós começamos, no primeiro dia desse estudo, filosofando a respeito de valores. Não sei quantos irmãos se lembram disso. Perguntamos se todas as coisas têm valor e se o valor de todas as coisas é igual para todo mundo. E na ocasião nós chegamos à conclusão de que nesse mundo os valores são relativos. Cada pessoa atribui às coisas a sua própria percepção, sua percepção particular de valor. Então, aquilo que para mim pode ter valor, para outra pessoa não tem valor, ou vice-versa. As coisas são simples assim. Se você olhar para o Valnei, a gente gosta do Valnei, a gente valoriza o Valnei, mas eu espero que a Sueli atribua a ele um valor maior do que o valor que a gente dá a ele. Porque cada pessoa atribui a alguma coisa o valor que ele, de fato, considera. É uma questão subjetiva, particular. E dessa maneira a gente pode supervalorizar alguma coisa ou desvalorizar outras coisas, dar valor excessivo a algo e dar menos valor a outra coisa. Mas isso é próprio do ser humano. Mas o fato de os valores serem relativos na nossa relação vertical, na nossa vida, vertical, na horizontal, nas nossas relações com a vida, com as pessoas, com as coisas, nós vimos que existe um valor absoluto. Um valor que não está sob julgamento. Um valor que não está para ser avaliado, porque ninguém pode atribuir valor a ele, porque ele o valor já é próprio dele. Que é o Senhor e todas as coisas que pertencem ao Senhor. Tudo que diz respeito ao Senhor é valor absoluto. Então, Deus é um valor absoluto. A verdade de Deus é um valor absoluto. A bondade de Deus é um valor absoluto. Os ensinos de Deus são valores absolutos. O amor de Deus é um valor absoluto. Esses valores não estão em julgamento. Eles simplesmente são. E todos os demais valores têm que ser atribuídos a partir desse valor. Então, nós devemos valorizar as coisas. Primeiro, lógico, naturalmente, a partir da nossa relação com essas coisas, mas, acima de tudo, através da relação disso com o Senhor. Aquilo que diz respeito ao Senhor tem valor eterno. Aquilo que é contrário ao Senhor tem um valor negativo e deve ser desprezado. E no estudo passado, nós vimos que o reino dos céus, que é parte desse conjunto de coisas que tem valor absoluto por causa de Deus, o valor do reino dos céus é um valor incompreensível, inigualável, inexplicável, é um valor acima de todas as coisas. Essas duas parábolas deixam muito claro isso. Ela desemboca a sua ênfase final, naquela hipérbole final, apontando para o fato de que o valor do reino dos céus vale mais do que tudo que o homem tem. Por quê? Porque o reino dos céus
é o reino de Deus, é o reino do Senhor. E por ele ser o reino de Deus, ele tem todo o valor que a gente tem que atribuir ao Senhor, né? Então, o valor que Deus tem é o valor que o reino de Deus tem, mesmo porque o reino dos céus é, em essência, a própria presença do Senhor. Quando nós falamos de habitar no reino dos céus, nós estamos falando de habitar na presença dele, né? O reino dos céus, o valor do reino dos céus não são ruas de ouro, mar de cristal, não é portas de pérolas gigantes, né? O valor do reino dos céus é a presença do Deus Altíssimo, né? Então, é esse o grande tesouro que precisa ser descoberto, é o grande tesouro que precisa ser percebido neste mundo. E é muito importante que nós nos questionemos como cristãos. Eu quero, talvez, se der tempo, voltar a essa questão no último ponto, né, no final do nosso estudo de hoje, para entender se, de fato, nós, cristãos, temos estabelecido os valores de todas as coisas a partir do valor do reino dos céus. Mas, antes de falar a respeito disso, né, eu disse que nós estamos tratando sobre 4 lições que nós podemos tirar dessas 2 parábolas. E a primeira lição foi o valor eterno, inigualável do reino dos céus. É um valor supremo, acima de todas as coisas. Para a gente começar a pensar na segunda lição, ainda antes de eu falar a respeito dessa segunda lição, e na verdade eu já disse sobre ela antes, mas esse valor, que ele é absoluto, inigualável, acima de todas as coisas, ele é percebido por todas as pessoas no mundo? Todas as pessoas conseguem perceber o valor do reino dos céus? Nós já conversamos sobre isso a título de introdução, né? Sim ou não? Faz assim com a cabeça. Todas as pessoas percebem? Não, né? Nem todas pessoas percebem. E essas 2 parábolas que nós estamos estudando nos conta isso com muita clareza. Principalmente em mostrar o vendedor de joias que vendeu a pérola de valor extraordinário. Ele não reconheceu o valor que ele tinha nas mãos. E para o dono daquela terra, onde o tesouro escondido foi encontrado, né? Ele também não sabia, não percebia o tesouro, a riqueza que ele tinha nas suas terras. Então, essas 2 parábolas nos falam com muita clareza de que nem todos são capazes de perceber o valor do reino. Nem todos percebem. E quando eu estava estudando sobre isso, eu li 2 histórias que são muito parecidas com essas 2 parábolas. A primeira é de um cara chamado Roy Westchini. Alguma coisa parecida com isso, eu só vou chamar de Roy. Roy, uma vez ele saiu de casa, ele foi para um grande centro e ele tinha alguns filhos que colecionavam pequenas pedras preciosas, coisas pequenas, de pouco valor. E então 2 dos seus filhos pediu para que ele trouxesse algumas pedras dessa para a coleção deles, né? Então, quando esse homem, já acostumado com joias, entrou numa loja, ele percebeu, tinha na loja, em cima de um balcão, uma vasilha que tinha várias pedras preciosas, né? E um pote de plástico, e tinha uma pedra grande, opaca, feia, maior assim, e várias pequenas ágatas espalhadas assim. E do lado de fora do pote estava escrito $15 por qualquer uma dessas pérolas, ou dessas pedras, melhor dizendo. Então ele pegou aquela pedra maior, do tamanho de uma batata, e ele perguntou: essa pedra aqui também custa $15? E o proprietário disse: não, essa aqui é mais feia do que as outras, apesar de ser grande, mas ela é mais feia do que as outras. Essa eu faço um desconto e vendo por $10.
Então, ele comprou aquela pedra, ele reconheceu a pedra que ele tinha nas mãos, pegou a nota fiscal e saiu exultando para casa, porque ele comprou, ele havia acabado de comprar o que até hoje é considerado a maior safira estrela que se conhece. Uma safira de 1.509 quilates, que é avaliada em 2,5 milhões de dólares, sem lapidar, lapidada 10 milhões de dólares. Né? Aquele vendedor não conhecia o valor da pedra que ele tinha nas mãos. E a segunda parábola, ou segunda história, verdadeira também, a primeira é verdadeira, essa segunda também é verdadeira, não são parábolas, ela nos fala a respeito de uma família de agricultores que viviam na Austrália, e eles compraram um terreno próximo da região onde eles moravam para trabalhar na roça, cultivar aquele terreno, e era, na verdade, um terreno montanhoso, era um monte só, que chamava Monte Morgan. E eles trabalharam arduamente naquele monte durante toda a vida deles, conseguindo fazer com que aquela terra produzisse apenas o suficiente para uma vida miserável. E eles morreram sem saber que eles estavam trabalhando em cima da maior ou de uma das maiores minas de ouro do mundo. Trabalharam a vida inteira em cima dessa mina de ouro sem nunca terem tomado posse dela. Então, são duas histórias que nos deixam consternados. Porque quando a gente vê as parábolas, a gente sabe que é apenas uma parábola. Não é? Mas esses dois fatos são fatos reais. Não é? Pessoas que eram proprietárias de uma fortuna, de um tesouro, e não se deram conta dele. Pessoas que podiam ter tido uma vida de fartura e desperdiçaram a oportunidade de terem esta vida de fartura e viver uma vida miserável, porque não foram capazes de perceber a riqueza que estava diante deles. Não é isso? Tanto as parábolas, lógico, com essas duas histórias, nos ilustra a segunda lição que eu quero discutir com os irmãos hoje, que é: o reino dos céus não pode ser visto na superfície. Esse é o título que eu dei. Se você preferir colocar o reino dos céus não é percebido por qualquer pessoa, fica mais simples. Mas eu achei bonito dessa maneira. O reino dos céus não pode ser percebido na superfície. E é por isso que muitos não conseguem perceber. Pensa aqui um pouquinho comigo. Você já percebeu que a maioria das pessoas que não são cristãs nos acha um pouco estranhos, para não dizer muito estranhos? A maioria das pessoas do mundo não conseguem, por exemplo, compreender como nós somos capazes de abrir mão de prazeres em busca de santidade. Quando você fala a respeito disso com as pessoas, por exemplo, se você é um jovem e fala a respeito de pureza sexual com seus amigos, eles vão dizer: mas como assim? De que século você é? Se você é um comerciante e fala para as pessoas a respeito de honestidade, para algumas, né, a respeito de pagar impostos, ele vai dizer de onde você é. Se você falar para algumas pessoas que você não é capaz de furar uma fila, não é capaz de tirar vantagem numa situação, as pessoas vão nos achar alienígenas. Eles pensam: como você é capaz de abrir mão de coisas tão valiosas por causa de algo que não vale nada? Como você pode abrir mão desses prazeres carnais que valem tanto para conseguir apenas a satisfação, entre aspas, de Deus, ou ficar bem na igreja, ou se achar santo
né? Eles não conseguem entender essa nossa escala de valores. Eles dizem, o que vocês estão perdendo é muito maior do que vocês estão ganhando na religião, né? Eles não conseguem entender, por exemplo, como nós nos submetemos a prejuízos, como nós somos capazes de nos submeter a sofrimentos apenas para fazer a vontade do Senhor. Eles dizem, isso não é correto. Vocês não estão conseguindo avaliar corretamente as coisas. Como você pode sofrer tanto e apenas para se sentir fiel ao seu Deus? Eles não conseguem, por exemplo, entender como nós podemos gastar o nosso tempo na igreja. Você acorda de manhã, domingo de manhã, para estudar a Bíblia. Você vai 2 vezes no domingo estudar a Bíblia. Você vai durante a semana. Eles não conseguem entender como nós podemos nos dedicar o nosso dinheiro, dedicar o nosso tempo, dedicar a nossa atenção, dedicar as nossas habilidades, dedicar as nossas capacidades intelectuais, dedicar as nossas preocupações à obra de Deus. Eles não conseguem entender o prazer de alguém que gasta horas do seu dia em oração. O mundo não consegue entender como nós somos inflexíveis em não abrir mão dos valores cristãos. Dizem, mas você tem que ser mais maleável, você não pode ser tão radical assim. As pessoas não conseguem entender isso, eles não conseguem compreender como nós somos capazes de entregar a nossa vida a Jesus. Abrir mão de toda a nossa vida por Ele. Para essas pessoas, tudo isso é simplesmente loucura. Para essas pessoas, isso é fanatismo. Para essas pessoas, isso é até mesmo burrice. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim, ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura. E se você olhar para as pessoas, como elas reagem, eles não nos acham apenas loucos. Eles acham que tudo isso que a gente faz é irritante. Tudo isso que a gente faz é ofensivo. Tudo isso que a gente faz é confrontador. Fala, Valnei. Pastor, a palavra de Deus diz que a Bíblia nos fala que as coisas de Deus são loucura aos olhos dos homens, né? Isso. Então, o que você está falando aí vem só calhar, confirmar o que a palavra diz, né? Que o insensato, ele não enxerga o reino de Deus. O reino de Deus, para ele, é como se fosse qualquer coisa que não tem valor nenhum. Né? Não conhece a palavra. E é justamente isso. Não é só por não conhecer, porque, na verdade, Valnei, muitas pessoas conhecem a palavra e ainda assim não conseguem entender. Porque conhecer a Bíblia, qualquer pessoa é capaz de conhecer a Bíblia se tornar um estudante dela, certo? A questão é compreender o valor daquilo que a Bíblia diz, né? É essa a questão. As pessoas não conseguem avaliar o valor desse tesouro, dessa joia. O Vitor, meu filho, ele faz coleção de moedas. E você pega algumas moedas e você vai olhar e fala, essa moeda é lixo. Porque é uma moeda feia, é uma moeda velha, é uma moeda gasta, uma moeda... Para que você... Eu prefiro uma moeda de R$1 que eu posso comprar alguma coisa... Existe alguma coisa que custa R$1? Se existir alguma coisa que custe R$1, então eu prefiro uma moeda de R$1 que eu compro alguma coisa que custe R$1, ou pelo menos inteira. Agora eu vou pegar uma moeda lá de 1900 de Sueli, dá para comprar um pão, né? 2 pães, então tá bom. Aí você pega uma moeda lá de 1900 de Sueli e fala, mas essa moeda não vale, né? Mas por que a gente acha que não vale? Porque você não consegue atribuir valor, reconhecer o valor daquilo. É justamente isso que o mundo estranha quando olha para a gente.
quando ele percebe o comportamento, as atitudes, daquilo que abrimos mão e daquilo que nós buscamos, eles dizem: vocês estão correndo atrás de vento. Vocês estão correndo atrás do que acaba, vocês estão correndo atrás de uma história da carochinha, de uma fábula, vocês estão correndo atrás de um conjunto de coisas que existem para burlar as pessoas, para te colocar cabresto, né? Vocês são loucos, vocês são tapados. Mas a Bíblia diz que correr atrás dessa vida que é correr atrás do vento, né? Mas o mundo não consegue perceber isso, né? O reino de Deus é um tesouro celeste, enterrado sob a podridão do mundo. Então, significa que o reino de Deus está aqui. Nós vimos isso quando estudamos o que é o reino dos céus. Já vimos que o reino dos céus já está presente na vida de todo cristão. Nós já vivemos no reino dos céus, né? Ainda que não plenamente, mas aquilo que pertence ao reino já está aqui conosco, já temos a presença do Senhor, já temos a santidade, já temos a glória de Deus, mas apenas pequenas nuances disso, não plenamente, mas já está aqui. Então, o reino dos céus é esse tesouro celeste escondido, enterrado sob a podridão do mundo. Ele está aqui. Mas ele não é percebido por aqueles que não olham mais profundamente do que a superficialidade dessa vida. Então, quando as pessoas olham e só conseguem enxergar a superficialidade dessa vida e não aquilo que está oculto aos olhos humanos, eles não conseguem mensurar o valor do reino dos céus. Eles mantêm os seus olhos nessa vida. Então, o que vale mais, de fato? Acordar de manhã para ir para a igreja ou acordar de manhã para ir para uma piscina do clube, tomar uma cerveja num verão de alegre? Né? Se você tem os seus olhos fixos nessa vida e você não consegue enxergar além da superficialidade dessa vida, você vai dizer: olha, vale muito mais ir para a piscina num domingo de manhã, tomar uma cerveja, do que estar num templo estudando a palavra de Deus, estudando a Bíblia. Então, o reino de Deus, o reino de Deus não é percebido pelas pessoas porque elas não olham a profundidade. Elas só olham esta vida. E eles não percebem aquilo que está nessa vida, mas está oculto. Sob as coisas dessa vida. Não é? Mas uma pergunta para a gente meditar. Essa também é uma outra pergunta filosófica cristã, mas é de pensamento mesmo. Por que vocês acham que as pessoas não conseguem olhar além da superfície deste mundo? A Bíblia nos dá algumas sugestões. Por que as pessoas, os seres humanos, não conseguem olhar para além da superficialidade deste mundo e para perceber aquilo que é mais profundo, que é o reino dos céus, que já está aqui, né? A palavra de Deus já está aqui, a oração já está aqui, a presença de Deus já está aqui, a salvação já está aqui, a santidade já está aqui, mas eles não conseguem enxergar essas coisas. Por que o mundo, as pessoas, não conseguem perceber além da superfície? Por que eles não conseguem perceber o valor do reino dos céus? Por favor, me respondam. O que você acha disso? Em primeiro lugar, porque o homem está morto. Pecado, delitos, está caído. E, em segundo lugar, porque o homem busca sempre subverter os valores que ele deveria cumprir, porque ele vê
a criação, ele deveria honrar uma divindade, mas ele falha nisso. Então ele troca, ele substitui algum outro valor por Deus. E, fazendo isso, ele não tem alegria verdadeira em Deus. Ele sempre busca algo para substituir essa alegria, né? Como falou, né, o teólogo. Existe, se não me engano, foi o C.S. Lewis. Um vazio no coração humano tão grande que só pode ser substituído por Deus. Isso. E ontem eu estava lendo John Piper e ele fala algo assim que é muito... É exatamente isso. De que a maior alegria do cristão é buscar a glória de Deus. Justamente porque todas as coisas foram criadas justamente para a glória de Deus. Amém. Então, alguém que troca um dia de piscina para poder se alegrar num dia de culto, ela está escolhendo algo muito bom porque ela está glorificando a Deus. Então, Deus é mais glorificado quando nós nos alegramos nele. Amém. Amém. Perfeito. Valnei, você ia falar, Valnei? O Valnei ia falar e sumiu. Eu não escutei bem o que o Tiago falou, que está muito baixo. Mas buscando aqui na palavra que o senhor falou aí, sobre Deus, eu falei assim, eu achei aqui em Mateus 15, versículo 8, dizendo bem assim, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, esse povo credo, o coração dele está longe de Deus. Isso. Então, consegue enxergar as maravilhas dos céus do Senhor. Perfeito, Valnei. Então, Desculpa, Diácono Valnei. Obrigado. Eu creio que isso também é uma forma de deixá-los distantes do Senhor, né? Eles não honram Deus. Eles vão honrar o mundo, né? Não conseguem perceber as bênçãos de Deus. Maravilha do Senhor. Exatamente. Mais alguém? É possível que algumas pessoas olhem para essa situação, né? Olhando para a situação que nós vivemos, para essa geração, né? E pode dizer que as pessoas não conseguem valorizar o reino dos céus, as coisas que diz respeito a Deus, porque as pessoas dessa geração são pessoas superficiais, né? Porque nós vivemos uma época em que as pessoas não gostam de pensar, né? Nós preferimos aquilo que é mais rápido, que é mais simples, que é mais fácil, que é mais divertido. E apesar disso ser de fato uma verdade, mas essa não é uma resposta correta. Porque em toda cultura e em todas as épocas, né, os homens não foram capazes de reconhecer o valor do reino dos céus. Então, não é uma questão da nossa cultura, não é uma questão do nosso tempo, não é uma questão de que hoje as pessoas querem mais diversão do que trabalho, querem mais a emoção do que o pensamento. Não é por causa dessas coisas, porque se fosse isso, bastava que haver uma mudança de atitude que a gente resolveria esse problema. Mas não é meramente uma questão de mudança de atitude, né? O problema é muito mais sério e é espiritual, assim como disse o Tiago e o Valnei. Não é? Por que as pessoas não conseguem reconhecer o valor do reino dos céus e tudo que diz respeito a esse valor? Em primeiro lugar, porque o reino dos céus tem outra natureza. Essa é a primeira questão. O reino dos céus tem outra natureza. Quando uma mulher olha para uma joia linda, ela diz, olha que joia linda. Essa joia deve custar caro, mas vale a pena pagar o preço, porque é uma joia linda. E por que uma mulher é capaz de perceber isso? Porque existe um ponto de contato entre ela e essa joia.
né? Essa joia tem valores que dizem respeito aos valores do coração dela, né? Então, uma mulher que gosta de diamante, por exemplo, de um brilhante, de uma pedra de brilhante, ela olha aquilo ali e existe naquela pedra algo que também existe na sua natureza. Então, esses dois valores se encontram. Se você, quando a gente ouve uma música, por exemplo, a gente diz, olha, que música linda. A gente consegue reconhecer a música e fala, essa música vai fazer sucesso. Por que a gente consegue reconhecer isso naturalmente? Porque existe um ponto de contato entre a nossa natureza e a natureza daquela música. Existe algo que existe nessas duas naturezas, um valor de estética, um valor de beleza, um valor de sonoridade, de qualquer coisa assim. Então a gente se identifica e diz, olha que coisa legal, que coisa bonita, que coisa que vale. Mas não existe um ponto de contato entre nós e o reino dos céus, entre a natureza humana e a natureza do reino dos céus. Porque o reino dos céus é de uma natureza completamente distinta. É outra natureza. E quando a gente fala de outra, é radicalmente outra. Porque o reino dos céus é de natureza divina. E a nossa natureza, como bem disse o Tiago, né, ela foi corrompida pelo pecado. É uma natureza que não consegue se identificar mais com a natureza divina, porque ela perdeu esse ponto de contato, ela foi banida eternamente da presença do Senhor, porque ela não pode mais estar na presença do Senhor. Tudo que diz respeito à natureza de Deus nos esmaga, nos consome, nos destrói, nos afasta, nos repulsa, sabe? Porque quando estamos diante da natureza de Deus, o que cabe a nós é dizer como Isaías, ai de mim, eu vou morrer, porque eu sou um pecador, eu não sou digno, não existe dignidade na nossa natureza para estar diante da natureza daquilo que é divino. Então não existe ponto de referência entre a natureza do homem e a natureza do reino dos céus. O reino dos céus, o reino de Deus, as coisas de Deus, tem uma beleza, tem uma nobreza, tem uma pureza, tem uma majestade, tem uma santidade que não pertence a esse mundo. Não pertence à nossa natureza, pertence a Deus. E é por isso, em primeiro lugar, que não somos capazes. É por isso que o mundo não consegue perceber, não percebe, porque não existe ponto de contato entre a nossa natureza e a natureza do reino. Não existe nada em nós que seja igual, não existe um ponto de ligação, não existe o mesmo valor. Então a gente não consegue perceber. Em segundo lugar, o homem não é capaz de perceber o valor do reino dos céus, porque isso é consequência do primeiro ponto, porque nos falta capacidade. Se não existe esse ponto de ligação, então não somos capazes. Porque sendo o reino dos céus um reino de outra natureza, ele só pode ser percebido de outra maneira. Se você ouve uma música bonita, você tem capacidade de perceber a beleza desta música, porque isso entra pelos seus ouvidos, isso ativa a sua capacidade intelectual, você é capaz de reconhecer, porque entra pelos seus sentidos. Se você olha para uma obra de arte e se você tem capacidade intelectual de identificar os traços naquela obra de arte que torna ela bela e rica, então você é capaz de reconhecer, você tem essa capacidade, não é? Mas o reino dos céus não pode ser percebido com os nossos olhos, não pode ser percebido com os nossos ouvidos, não pode ser percebido com o nosso tato, não pode ser percebido com o nosso conhecimento, não pode ser percebido com os nossos sentimentos. Ele só pode ser percebido com os olhos, com outros olhos, com olhos divinos, ou olhos semelhantes aos olhos divinos. Olhos tão belos, tão nobres, tão puros quanto os olhos do próprio Deus. Então, essa natureza
esse reino dos céus só pode ser percebido por uma capacidade espiritual que a Bíblia chama de fé. Ela só pode ser percebida pela fé. O que eu vejo para dizer o reino dos céus vale muito. Se alguém me perguntar, Marcelo, pastor, então se você diz que tudo que diz respeito a Deus vale tanto, me mostra, me prova, me dá um retrato, me mostra um retrato, me faz ouvir alguma coisa, me faz sentir alguma coisa para eu saber que vale tanto, me mostre isso logicamente. E eu não vou ser capaz de fazer, e ninguém vai ser capaz de fazer, porque se houvesse alguém capaz de explicar e de mostrar, a mente humana não seria capaz de perceber. É por isso que Deus se revela e os homens não entendem, porque lhes falta habilidade, falta virtude, falta atributo, falta qualidades. Quer ver um exemplo? Alguém aqui consegue enxergar o universo inteiro, todo ele, num olhar? Alguém aqui consegue ouvir o barulho do cair de uma pena do outro lado do mundo? Alguém aqui consegue sentir o deslocamento do ar, do bater das asas de uma borboleta? Nós não conseguimos, mas existe alguém que consegue. O Senhor consegue perceber tudo isso. Certo? Por que a gente não consegue? Porque falta capacidade, falta habilidade, falta virtudes. É exatamente assim. Porque o homem não é capaz de perceber o valor das coisas de Deus, do reino dos céus. Porque nos falta capacidade. A gente não consegue. Porque o reino dos céus é ao mesmo tempo maior que o universo e mais sutil que o barulho de uma pena. Se não somos capazes, então, de enxergar o universo e de ouvir o barulho da pena, quanto mais o reino dos céus, que é eternamente superior a isso, mais do que superior, é de outra natureza. Então é impossível ao homem conseguir perceber esse reino, o valor desse reino. É impossível. A Bíblia fala que nós somos mortos. Efésios 2, capítulo 1 a 2 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Nós não somos capazes de perceber. Mas existe um terceiro motivo ainda. O homem não é capaz de perceber as coisas do reino dos céus, porque o Tiago e o Valnei também disse a respeito disso, porque a sensibilidade humana é apenas para as coisas mundanas, para as coisas sujas, apenas para o pecado. Isso é o seu mundo. Estes são os seus valores. São essas as suas buscas. Só essas coisas essas pessoas conseguem perceber. Somente essas coisas eles conseguem valorizar. Porque são essas coisas que eles buscam. Diz respeito à sua própria natureza. Você já ouviu falar sobre visão seletiva? Você, quando está prestando atenção em alguma coisa, buscando alguma coisa, você consegue perceber tudo que passa perto de você, qualquer assunto que diz respeito àquilo. Se você nem entende de marca de carro, mas se você quiser comprar um carro, então você consegue enxergar marca de carro e placa de venda de carro em tudo quanto é lugar. Não é? É porque esse é o seu campo de interesse, que leva você a perceber aquilo que você está buscando. E isso acontece com as pessoas em relação ao reino de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 7, diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então, o coração do homem só vai buscar aquilo que pertence ao mundo. Então, queridos, a questão não é simplesmente que as pessoas não percebem o valor do reino dos céus. A questão é muito mais séria. As pessoas não podem perceber o valor do reino dos céus. Elas nunca perceberão.
são totalmente incapazes disso. Sendo assim, queridos, essa história sempre vai se repetir. Sempre vai se repetir. Sempre haverão aquelas pessoas que não perceberão o valor do reino. Que não verão, que não perceberão o seu valor. A humanidade está condenada ao fracasso espiritual. Sempre haverá aqueles que nunca se converterão. Isso em todos os tempos, em todas as épocas, até o último dia. Porque o Senhor disse que seria assim. Sempre existirão aqueles que nunca perceberão. Alguns saberão da existência do reino de Deus. Alguns, Valnei, conhecerão a Bíblia. Alguns participarão da igreja. Alguns, talvez, serão até pastores. Mas vão viver assim mesmo. Vão morrer sem o Evangelho. Vão viver sem perceber o valor do Evangelho. Vão viver sem tomar posse dele. E outros nunca saberão da sua existência. Outros vão viver e morrer sem que o Evangelho lhes seja pregado. E também morrerão sem esse tesouro. E o resultado de viver e morrer sem reconhecer o valor das coisas do reino não é a pobreza, é a morte eterna. Isso é triste, não é? É triste, mas é real. E aí, só como um parêntese, o tempo já está no fim, e se Deus quiser, na próxima semana, nós vamos falar a respeito de reconhecer o valor, então, ir para o outro lado da moeda, como o homem que não é capaz de reconhecer esse valor, como ele então se torna capaz para reconhecer esse valor, né? E qual é o resultado disso, né? Nós vamos falar na próxima semana, mas antes disso, só uma questão de autoexame. Nós somos cristãos. Eu acredito que todos nós que estamos nessa sala de conversa já vivemos um momento em que finalmente entendemos o valor do reino. Mas a minha pergunta para você, e isso é só para você responder para você mesmo, é o quanto você consegue perceber isso? Porque o reino dos céus vale mais do que qualquer coisa. Mas será que de fato nós atribuímos às coisas de Deus valor maior do que qualquer outra coisa? Por exemplo, será que nós somos capazes de abrir mão das coisas que mais nos são ricas, nos são preciosas, para servir ao reino dos céus? Será que nós não temos estamos nos dispondo de coisas preciosas para Deus em troca de coisas mundanas, coisas vazias, coisas que não valem nada? Nós dedicamos o tempo que deveríamos dedicar ao Senhor, ao reino dos céus. Nós buscamos como deveríamos buscá-lo, nós aprendemos dele como deveríamos aprender. Nós, de fato, abrimos mão de tudo para estar com ele. Isso é algo para a gente pensar. Sabe? O quanto nós temos, de fato, reconhecido e dado devido valor ao reino dos céus. Porque a conclusão que nós chegamos na primeira aula é que existe um valor absoluto, pelo qual todos os demais valores devem ser reconhecidos e estabelecidos. E nós conhecemos esse valor absoluto. Mas será que isso interfere no nosso dia a dia? Na nossa prática de vida? Na maneira como vivemos os nossos dias?
Que Deus possa nos abençoar e fazer a gente entender, né, que, de fato, ainda que a gente saiba que o reino dos céus vale mais do que tudo, ainda falta muito no nosso coração para percebermos o valor extraordinário de todas essas coisas. Amém? Que Deus nos abençoe. Alguém quer comentar alguma coisa? Anteontem eu li uma citação do Michael Lawrence, teólogo, né? Que ele fala algo assim, que realmente foi abordado hoje, muito importante, que quanto aos valores que o mundo tem, que o julgamento divino dos pecadores no inferno vai dar tudo aquilo que eles pediram, que foi uma vida sem Deus. Então, essa é a condição. Por isso que a gente tem que valorizar muito o que a gente reconheceu, que é um dom mesmo. Realmente é um dom. É. Exatamente. Eu lembro desse texto também, eu já li. Né? Deus dá tudo aquilo que o homem sempre buscou no inferno. Mais alguém? Então vamos orar, encerrando o nosso estudo. Lembrando os irmãos que domingo é o primeiro domingo do mês, então domingo de ceia, e também do nosso projeto Ação de Amor. É o domingo que você vai para a igreja levando seus donativos. A Junta Diaconal já pediu para eu colocar no grupo da igreja, já coloquei, que de todo... Existem vários itens já lá na igreja, o que mais está faltando é açúcar e feijão. Né? Lógico que você pode doar outras coisas também, mas o que mais está faltando é açúcar e feijão. Então, se você puder doar, ok? Eu vou pedir para a dona Inéia, para minha mãe, para orar e nós vamos encerrar o nosso estudo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós agradecemos a Ti, Pai, por este dia que o Senhor nos deu. E nós tivemos um dia bom, vivemos bem. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por este culto, por este estudo da Tua palavra. Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus, porque esta palavra chegou até os nossos corações. Senhor, muito obrigado. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, nós rendemos graças, rendemos louvores ao Teu nome. Senhor Deus, e nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha nos abençoar durante o passar desta noite. Abençoa cada um, Pai, que ouviu esta mensagem, para que nós possamos colocar em prática em nossas vidas. Senhor Deus, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.